Amém, igreja? A vigilância é algo essencial na vida do cristão. Quando o Senhor ele estava lá no monte, orando, que chamou os seus discípulos para orarem com ele, antes de Jesus ele ser crucificado, ele estava ali clamando ao Senhor. E enquanto Jesus estava clamando, os discípulos estavam fazendo o que, igreja? Dormindo. Amém? Jesus estava orando intensamente, a oração mais profunda que ele estava fazendo ali, conversando com o Pai, e os discípulos dormindo. Então Jesus olhou para eles e Pedro e disse, ele disse o quê? Amém. Vocês não podem vigiar comigo 1 hora sequer? Às vezes a gente não consegue, amados, vigiar 1 hora por dia. Amém, igreja? Aí Jesus olhou para Pedro e disse, vigiai e orai. Para quê? Para não entrar em tentação. Amados, quando nós temos uma vida de vigilância e de oração, nós não entramos em tentação. E nós estamos sendo tentados hoje em dia, porque falta vigilância, em primeiro lugar, e depois a oração. Veja aqui que Jesus ele não colocou a oração antes da vigilância. Ele colocou primeiro a vigilância. Porque primeiro nós vigiamos e depois oramos. Orar sem a vida de vigilância também não vai te livrar. Amém, igreja? Por isso que Jesus diz, vigiai e orai. E eu quero falar para a igreja de um homem, ele foi um grande homem de Deus, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Quem foi esse? Davi. O próprio Deus disse, achei a Davi, homem segundo o meu coração. O próprio Deus, ele deu esse testemunho acerca de Davi. Amém, igreja? Davi foi um homem que dependeu de Deus, que confiou em Deus e que viveu para a glória de Deus. E amados, a Davi, Deus ele fez grandes promessas. Amém, igreja? Uma das promessas que Deus fez é que o reinado de Davi seria um reinado perpétuo. Amém, igreja? E esse reinado perpétuo se dará através do reinado de Cristo, o Messias, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Pois Jesus, ele é descendente de Davi através do seu pai José. Amém, igreja? Então, Jesus, ele vai dar continuidade a esse reinado de Davi, um reinado que não vai ter fim, um reinado aonde tudo vai estar sobre o governo de Deus. Vai chegar um dia que Jesus, ele vai reinar sobre todas as coisas estarão sujeitas a ele. Porque essa foi uma promessa que Deus fez a Davi. Amém, igreja? Porém, amados, Davi, ele teve um momento da vida dele que ele não vigiou. Ele deixou de batalhar. Ele deixou de ir à batalha.
A palavra diz que os reis, tem uma época que todos os reis eles vão à batalha. E nessa época que era para Davi ir para a batalha junto com os reis, ele resolveu ficar em casa. Ele resolveu relaxar, descansar. Não que o descanso ele não seja necessário, ele é. Amém, igreja? Nós precisamos do descanso. Mas existem batalhas ou existem guerras que elas são constantes nas nossas vidas. E a gente precisa estar preparado e estar lutando, ou seja, estar em guerra incessantemente. Por quê, pastor? Amados, nós temos um inimigo. Amém, igreja? O nosso inimigo, ele não dorme. O nosso inimigo, a palavra diz que ele fica ao nosso derredor como leão, procurando a quem possa tragar. Outra coisa, o nosso inimigo, ele é invisível. Amém, igreja? Vocês sabiam disso? O nosso inimigo, ele é invisível. Outra coisa, o nosso inimigo, ele não dorme. A palavra diz que ele é astuto. Paulo disse que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Amém, igreja? Não podemos ignorar esses ardis. Então, o nosso inimigo, amados, ele não para de pelejar contra as nossas vidas e ele não para de tentar. Ele fica tentando o povo de Deus em todo o tempo. Ele tentou Jesus. Amém, igreja? Jesus, depois que foi batizado, ele foi levado pelo Espírito. Amém, igreja? Olha, tem situações que o Espírito Santo, ele vai te levar para que você tenha um aprofundamento na busca ao Senhor. Para que você seja plenamente cheio e tenha condições de vencer a tentação. Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Amém, igreja? E o que foi que Jesus ele fez ali? Ele estava em vigilância. Ele estava em jejum. Ele estava em oração. E Jesus passou quantos dias fazendo isso? 40 dias. 40 dias e 40 noites. Jesus estava ali, em jejum, em oração e em vigilância. Nós entendemos que isso era uma preparação para cumprir o seu ministério. Amém, igreja? Não tem como a gente cumprir os planos de Deus em nossas vidas se a gente não se preparar. Nós precisamos estar em vigilância constantemente. Depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, sabe o que foi que aconteceu? Ele foi o quê? Ele foi tentado. Amém? Por quem? Pelo nosso inimigo. Agora eu pergunto, Jesus na tentação, ele caiu? Ele cedeu? Não! Por que não? Porque Jesus, ele tinha uma vida com Deus. Ele tinha uma vida de vigilância. Ele se preparava para as batalhas. Amém, igreja? Ninguém sabe quando teremos que guerrear. Mas na hora que vier a guerra, você tem que estar preparado. E a questão da igreja é que a igreja, ela só quer se preparar
quando a luta já está na canela. A igreja, ela não tem o hábito de viver uma vida de preparação. A gente só ora quando está em guerra, mas a gente não ora para não entrar em certas guerras. Quando Jesus ele ensinou a oração do Pai Nosso, ele ensinou a orarmos para não cair em tentação. Amém, igreja? Jesus disse, Pai, livra-nos de quê? E não nos deixe o quê? Amados, eu preciso estar vigiando e orando, Pai, me livra do mal. Quem sabe quando o mal vai atacar? Quem sabe quando o mal vai agir contra as nossas vidas? Quem sabe quando é que o mal vai lançar uma tentação? E quem sabe que está pronto para vencer a tentação? Por isso que a gente tem que pedir, Pai, me livra do mal. Não me deixe cair em tentação. E se tiver que batalhar, batalhe. Só que eu entendo, amados, que a batalha, ela é o tempo todo na vida do cristão. Sabe como é que nós cristãos batalhamos? Tendo um devocional todo dia com o Pai. Amados, falta devocional no meio do povo de Deus. A gente precisa acordar e a primeira coisa que fazer, sabe o que a gente precisa fazer quando acordar? É dizer, Pai, bom dia, obrigado por esse dia. Se ajoelhar e começar a conversar com Ele. Dizer, Pai, muito obrigado pela dádiva da vida. Pai, eu dormi, eu acordei. Pai, eu estou vivo. Pai, e essa vida que o Senhor me deu mais um dia, eu preciso viver para Ti. Eu preciso viver em comunhão contigo. Eu preciso viver para a Tua glória. Pai, me dirige o meu dia hoje, dirige os meus passos. Nós precisamos da direção divina, igreja. Nós precisamos que o Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas e nos guie. O Espírito Santo, ele vai guiar aquele que quer viver a vontade do Pai. Jesus o Espírito levou Jesus para o deserto, por quê? Porque quando Jesus ele foi até João Batista para ser batizado, ele entendeu que ali iria começar a missão dele, e ele estava aceitando a missão do Pai para a vida dele. Ele disse, Pai, eu estou pronto, eu agora vou me entregar à tua missão, e vou dar a minha vida pela tua missão. Quando Jesus decidiu, ou quando ele viu que ele estava pronto para isso, ele foi até João Batista, e João Batista, não, Jesus, eu não sou digno de te batizar, eu que preciso ser batizado por ti. Mas Jesus disse o quê? Por enquanto, faça assim, João. Eu preciso cumprir a vontade do meu Pai. Me batize. Aquele batismo era um batismo, amados, onde Jesus estava anunciando, eu agora vou viver a vontade plena de Deus. Amém, igreja? A gente muitas vezes desce as águas e não entende que o descer as águas é para que agora você não viva mais como viveu no passado, segundo os seus desejos, segundo a inclinação da carne. Você não vai ser mais guiado pelo seu instinto, porque quando você aceitou Jesus, você foi liberto. Amém? Porque Jesus, o sangue de Jesus, ele é o suficiente e ele é poderoso para nos libertar. Agora a questão é que nós já fomos livres, mas queremos voltar para o pecado. Às vezes nós anulamos o poder de Deus em nossas vidas. Amém, igreja? Agora, porque nós desejamos o pecado e o passado, porque nós não estamos como Cristo todo dia batalhando, tendo uma vida de oração, devocional com o Pai.
Mas esse devocional, a gente acha que, mas e vai mudar o que na minha vida todo dia se levantar e orar, pastor? Faça. Amados, 5 dias você já vai ver o impacto. 5 dias que você fizer, você já vai ver a mudança. Só que isso tem que ser constante e crescente. Não pode parar. Eu digo, amados, porque quando eu comecei o meu devocional com Deus, Deus começou a transformar a minha vida. Amados, eu morava no Poço. Eu trabalhava numa empresa como gerente. E o Senhor disse, chegou o teu tempo. Chegou o tempo que eu vou te levar para um lugar e lá eu vou te ensinar coisas novas. O Senhor disse, eu vou te ensinar a depender de mim. E foi isso que aconteceu. Eu vim para o Benedito Bentes. Vim morar aqui. A minha família não entendeu o que eu estava falando, a ponto do meu irmão dizer, você está louco? Fizeram uma lavagem cerebral na sua mente. Como é que você mora no Poço, trabalha numa empresa, você está bem financeiramente e você abandona tudo para ir servir numa igreja para ganhar quase nada? Aquilo parecia loucura. Mas, igreja, eu desejei viver a vontade de Deus. Porque uma coisa que eu decidi quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu disse, Cristo, eu sou vaso, eu sou teu, a minha vida agora é tua, eu não vou mais viver do jeito que eu quero, da maneira que eu agora quero te obedecer, Senhor. Amados, obedecer ao Senhor não é fácil, e principalmente no início da nossa conversão, aprender a obedecer dói. Amém? Mas nós precisamos nos dedicar à obediência ao Senhor, e eu ainda estou aprendendo a obedecer. A gente aprende a obedecer dia após dia. Nós não estamos preparados, não. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, nós estamos sendo tratados. Porém, o tratamento, ele pode ser breve ou longo, depende da nossa disposição em se submeter à vontade de Deus. Amém, igreja? Tem tratamentos que demoram muito. Porque muitas vezes nós não estamos desejosos de se submeter. Muitas vezes nós queremos andar segundo a nossa mente, segundo a nossa vontade, segundo o nosso entendimento, segundo a nossa compreensão, segundo a nossa sabedoria. Às vezes nós não estamos como Jesus, dispostos a dar a vida por amor à obra de Deus. E eu tomei uma decisão de me entregar totalmente e de viver para Deus. Então eu abandonei tudo. Eu não ouvi o que a família estava dizendo. Eu não ouvi o que o adversário estava dizendo. Eu simplesmente queria viver o sobrenatural de Deus. Eu queria conhecer mais a Deus. Eu queria me aprofundar em Deus. Eu queria ser um instrumento nas mãos de Deus. Então vim morar sozinho aqui no Benedito Bentes. Foi fácil? Não. Lá no Poço eu tinha amigos, eu tinha amizades, eu tinha pessoas o tempo todo que eu ficava com eles. Tinha o trabalho. No trabalho a gente se relaciona, a gente conversa com o outro, a gente explica, a gente pergunta, a gente fala, a gente responde. É bom trabalhar. Porque o trabalho também é um meio de socialização. Eu gostava disso. As amizades que a gente cria no trabalho. O amadurecimento que Deus traz no trabalho, isso é bom. Porém, amados, eu tive que abandonar tudo de repente. Ouvindo a voz de Deus e seguindo a orientação de Deus. E quando eu vim morar no Benedito Bentes, o Senhor disse, agora você vai aprender o que é depender de mim e você vai aprender a ter comunhão comigo. Mas porque eu me relacionava muito com as pessoas, eu não tinha tempo para se relacionar direito com Deus. E muitas vezes também eu não queria me relacionar com Deus. Eu não conseguia ficar 5 minutos em oração. 5 minutos de joelho para mim era uma eternidade. Amém, igreja? Mas aí, como eu me afastei de tudo e de todos, eu tinha tempo de sobra.
E aí eu disse, agora eu vou começar a fazer o que o Senhor quer. O Senhor quer que eu ore, vou orar. Começar a orar agora. Vai ser oração o dia todinho. Não comecei. Por que não comecei? Porque eu tinha uma TV de estimação, desde quando eu trabalhava na gráfica, que era minha companheira. Ela dormia a noite toda ligada. Eu, para não ter a sensação de que estava sozinho, eu ligava a TV e a TV ficava a noite toda ligada. De manhã eu desligava para começar a ir para o trabalho, ia para o trabalho. Quando voltava, ligava a TV. Vim para o Benedito e continuou. O Senhor disse, você já se afastou das amizades, da igreja, das pessoas, falta ainda a TV. E aí eu vendi a TV, porque eu não conseguia ter domínio. Eu estava viciado nas programações, nas novelas. Eu, novo crente, mas não conseguia me desvencilhar daquelas situações. A novela me impedia de orar, de ler a Bíblia. Quando terminava a programação, já vem outra. Não é assim na TV? Termina uma coisa, vem outra. Termina uma coisa, você vai ficando. Quando você menos espera, passou o dia todo. Eita, Deus, não tive tempo não. Senhor, obrigado pelo dia. Boa noite, pai. Dorme. No outro dia, começa... E vai a vida desse jeito. Você vai levando a vida. Só que a nossa vida, Deus nos deu não para a gente viver desse jeito, ser levado. Deus nos deu a vida para a gente ter controle. Você é uma autoridade. John, aumenta aí o microfone, por favor. Tendo que forçar para sair a voz. Você é liderança. Primeiro de si. Você tem que primeiro aprender a liderar a sua própria vida. Lidere a sua vida. Não deixe que a sua vida ela seja bolada, porque você não é uma bola. Sabe quem você é? Filho do Deus Altíssimo. Você é filho de Deus. Jesus sofreu para isso, para você ser filho. Para você ter um relacionamento com o seu pai. Para você viver uma novidade de vida. Deus não quer que a sua vida seja conduzida por outras coisas, mas Ele quer que a sua vida seja guiada pelo Espírito Santo de Deus. E aí, amados, depois que eu me afastei de tudo, aí sim, aí eu vou começar a orar. E aí eu vou começar a orar aprendendo com os que já oravam antes. Aí começaram a dizer, bote louvor e você vai orando, quando tiver sem palavras, canta aquele louvor, depois volta. E aí eu comecei. Amados, 5 minutos era uma eternidade, mas aí eu consegui vencer a barreira. Comecei a ficar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Aí eu digo, vou superar agora, tem que ir para os 40 minutos, e aí vou superar. Cada dia eu queria superar aquele tempo. E a pessoa que estava me ensinando disse, bota um despertador de 1 hora. Mas eu nunca conseguia chegar em 1 hora e eu disse, Jesus, eu preciso. E eu tentava. Até que chegou um dia que eu consegui ficar 1 hora. Para mim foi uma grande vitória. Ficar 1 hora conversando ali com Deus, ouvindo Deus. Amados, quando eu cheguei nessa 1 hora foi glorioso. Eu disse, eu quero mais, Senhor. E aí eu fui lutando, e aí consegui ficar 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia. E aí, amados, sabe o que aconteceu? Eu comecei a me relacionar com o Pai mais. Eu comecei a ter mais desejo de ler a Bíblia. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Eu lia a Bíblia, eu orava, eu jejuava, e aí eu comecei a crescer espiritualmente. Ou seja, eu comecei a fazer, sabe o quê? Subjugar a minha carne. Eu comecei a me despir do velho homem. Eu comecei a não aceitar mais aquela vida de pecado, aquela vida errada, aquela vida sem limite, sem controle. Eu agora queria o controle do Pai. Eu agora queria conhecer a palavra e viver o que a palavra diz. E o Senhor, amados, Ele foi fazendo na minha vida. Igreja, eu tenho muitas experiências assim de oração com o Senhor. Mas eu vou contar uma que marcou a minha vida para sempre.
Eu estava morando numa casa agora já casado com a minha esposa. E essa primeira casa que a gente foi morar, pense numa casa atribulada. Parece que o cão ele pingava assim na casa. Era demônio de monte. Era guerra espiritual nessa casa. Pense na luta. E aí, amados, como eu já vivi uma vida de oração, foi fácil lidar com a situação. Foi fácil porque sempre guerrear não é fácil. Não é isso? Batalhar contra inimigos nunca é fácil. E eu estava num momento que, orando e fazendo aquilo que o Senhor estava mandando fazer e servindo, agora eu já estava como pastor, e aí o demônio se apresenta para mim e disse: eu vou lhe matar. Eu vou tirar o seu fôlego. E aí comecei a ter crises de falta de ar. Eu já tinha tido essa crise anteriormente, há um tempo atrás, quando eu vim morar aqui no Benedito Bentes. Por aqui ser frio e lá embaixo ser mais quente, eu estranhei. E eu passei um mês de cama sem conseguir levantar, não tinha fôlego nem para andar. Só que eu fui para a sede, recebi oração e melhorei. Nunca mais tinha tido crise. Depois que o maligno apareceu para mim e disse isso, eu comecei a ter crise de novo. E aí o que é que eu fui fazer? Orar. É assim que o crente vence. E aí eu tinha um quarto, que era o meu quarto de oração. Era o quarto onde eu entrava para conversar com o Senhor. Se você tem como, reserve um lugar da sua casa. Amém, igreja? Reserve um lugar só para você se encontrar com Deus toda vez. Esse lugar especial, seu e Deus. E aí fui para o meu quarto de oração e eu estava já em desespero e eu comecei a conversar com Deus. E teve um momento que eu não estava mais sentindo a presença de Deus, porque é o seguinte, olha, quando a gente mantém uma vida de oração com o Pai, a gente sente a presença dele em toda parte do nosso ser. Eu não sei se você entende o que é isso. Você sentir Deus constantemente em todo o seu ser. Você está andando e fica falando em línguas, você está meditando a palavra, você só pensa nas coisas do céu. Isso é glorioso, viver isso. Amém, igreja? E eu vivia isso. Só que depois desse momento eu não estava mais sentindo Deus. Eu orava, mas parece que a oração não passava do teto. E aí eu entrei nesse quarto e comecei a conversar com o Senhor. Senhor, eu preciso do Senhor, preciso ouvir, preciso que o Senhor me encha, que o Senhor faça algo. Amados, essa experiência foi uma experiência muito marcante. Porque eu estava lá, eu já estava com tempo de oração, não sei quanto tempo eu passei naquele quarto, eu sei que eu já estava cansado de ficar em joelho, eu deitei. Eu botei o rosto no chão e comecei a suplicar pelo favor do Senhor. E de repente, amados, eu senti uma presença incomensurável. Uma presença tão gloriosa que ela primeiro encheu o quarto. Quando ela encheu o quarto, ela começou a me invadir também essa presença. E naquele momento, eu senti Deus. E Ele falou, eu sou teu pai. E eu agora vou te colocar no meu colo, para que saibas que eu sou contigo. E aí quando o Senhor disse isso, amados, eu me senti leve. Toda a dor que eu estava sentindo na alma, no coração, foi retirada. E eu sentia uma paz tão imensurável. E nessa paz eu sentia um amor que irradiava em todo o meu ser. Eu sentia ali o quanto Deus me amava. Eu sentia o amor de Deus por mim. E eu dizia, Pai, obrigado. E agora eu só fazia chorar. Eu só chorava e chorava de alegria, porque Deus nos ouve. Uma coisa que eu falei hoje na escola bíblica, amados, Deus não para de falar. Sabe por que nós não o ouvimos? Porque não temos tempo para Ele. E sabe por que muitas vezes nós buscamos profetas? Porque nós não queremos pagar preço
de joelho, de oração, de jejum, de leitura bíblica. Às vezes nós não queremos pagar preço. E é mais fácil chegar para uma pessoa e a pessoa dizer, esse que te digo. Só que nisso, esse que te digo, vem os enganadores. Vem as pessoas que querem lhe dominar, que estão procurando corações vazios de Deus. Mas quando o teu coração está preenchido pelo Senhor, você o ouve. Ele fala contigo em louvores, ele fala contigo por pessoas, ele fala contigo pela Bíblia quando você abre para ler, ele fala contigo de várias maneiras. Você sente no seu coração, porque Deus ele tem muitas maneiras de se revelar, amados. Ele se revela na paz, ele se revela no fogo, ele se revela na guerra, ele tem muitas maneiras de se revelar. Mas muitas vezes nós não queremos pagar o preço do relacionamento com Deus, da intimidade com Deus, da comunhão com Deus. Muitas vezes nós não queremos ter o nosso devocional com Deus. Mas, igreja, os dias são maus. Amém? Os dias são maus. E nesses dias maus, ou a gente faz isso, ou a gente fraqueja. Ou a gente vive espiritualmente uma vida inconstante. Uma semana bom e uma semana ruim. Dias em paz, alegre, cheio da glória de Deus, e dias triste, angustiado, chateado, aborrecido com a vida. Essa inconstância, amados, é culpa nossa. Deus não nos chamou para essa inconstância, mas Deus nos chamou para a intimidade. A palavra diz que quando Jesus ele veio e ele morreu por nós, o véu que impedia da gente ter acesso ao Pai foi rasgado de alto a baixo. Jesus rasgou o véu com o seu sacrifício e nos deu livre acesso ao trono do Pai. O Pai, ele diz em Hebreus que nós temos que ter ousadia para entrar nos santos dos santos, pelo novo e vivo caminho que Jesus, ele abriu esse caminho, ele fez uma ponte, ele nos deu um acesso direto. Você pode se achegar a Deus qualquer hora, qualquer momento da sua vida. Em todo tempo você consegue se achegar a Deus, conversar com Ele, ouvir Ele, ter a revelação dEle, ser cheio dEle. O Senhor, Ele quer se revelar a você. E Jesus, Ele nos ajudou a ter esse acesso. Só que muitas vezes nós rejeitamos. Mas um conselho eu te dou, não rejeite. Se esforce para receber as promessas de Deus e desfrutar delas em paz. Amém, igreja? Porque a esse homem Davi, como eu estava falando, que Deus ele fez muitas promessas. Vamos abrir a palavra do Senhor, igreja. Abra a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 7. Segunda Samuel, capítulo 7, versículo 8 e 9. Amém, igreja? Amados, a salinha, ela está em reforma. Por isso que as crianças, elas não estão indo para a salinha e nós precisamos ter muita paciência. Amém? E ajudar as nossas crianças. A salinha, ela está passando por uma geral. Ela está tirando a roupa velha e vai botar uma roupa toda novinha. Quando vocês entrarem nela reformada, vocês vão ficar maravilhados no nome de Jesus. A gente está mexendo em tudo. Em forro, parede, em parte elétrica. Estamos renovando tudo. Para as nossas crianças ficar num lugar com aconchego e com segurança também. Então, em breve, nós retornaremos às atividades
do Ministério Infantil. Enquanto isso, todos nós vamos ter muita paciência e colaboração. E sim, aproveita que eu estou falando sobre isso, o Ministério Infantil ele está fazendo cantinas para ajudar, para levantarmos recursos com esse propósito. Eu quero que você entenda o seguinte, que o lanche que o Ministério Infantil dá é uma forma de lhe agradecer por você estar ofertando. Quando compramos o lanche, nós estamos ofertando, estamos contribuindo, estamos ajudando. Então faça isso com todo o amor. Os lanches, eles variam de 5 a 8 reais. Muito bom. Oferta não é uma oferta alta, uma oferta impossível, né? Então contribua. Logo após o culto, o Ministério Infantil vai estar aí vendendo coxinhas. Tem bolinho ainda? Torta salgada. Bolinho de charque. Amém? Quanto, Karine? 5 reais. Então ajude, amados. Tá certo? Abriram a palavra de Deus? 2 Samuel 7, versículo 8 e 9, diz assim: Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel. Amados, como Deus ele faz grandes coisas nas nossas vidas, né? Deus ele nos tira de uma situação que nos encontrávamos antes, uma situação até difícil, envolvido com pecado, uma vida destruída. Ele nos tira e nos faz sentar com os príncipes. Como Deus ele nos ama e ele move-se de uma forma tão poderosa em nossas vidas, tão graciosa e faz coisas novas. Só que nós temos que lutar para não perder essas coisas novas e continuar recebendo o que Deus tem. Continuando, o texto diz assim: para ser o soberano de Israel, o meu povo, sempre estive com você onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Mas que promessa tão gloriosa! Mas eu pergunto, essa promessa foi só para Davi? Deus ele quer fazer na minha e na tua vida também. De onde você veio? Quem você era antes de Cristo? Eu digo por mim, a minha vida era destruída. Eu agora digo como Paulo, eu era o pior dos pecadores. Mas Cristo me amou. Cristo me amou como Ele te ama. Ele te amou. Ele fez grandes coisas na sua vida. Eu sei disso. Às vezes nós queremos murmurar, queremos reclamar. Mas, amados, veja o que Deus já fez. Será que Ele não foi poderoso em sua vida? Será que Ele já não fez grandes coisas? O que Ele tem te dado? Ele não tem te sustentado todos os dias? Ele não tem provido o que você precisa. Ele tem te alimentado. Deus tem feito. E Deus continua fazendo. E Deus ainda quer fazer muito mais. Ele não parou. Quem para os projetos de Deus nas nossas vidas somos nós. É eu e você que para os projetos de Deus. Mas o projeto de Deus, ele é constante. Ele começa e vai progredindo. Mas muitas vezes nós paralisamos. Quando nós nos esquecemos do Senhor. Quando nós nos esquecemos de buscar. Quando nós nos esquecemos de ser gratos. Quando nós não permitimos que Ele faça mais. Quando nós não confiamos nele. Quando nos apoiamos na nossa sabedoria. Tantas coisas a gente faz que impede os projetos de Deus. Mas se você paralisou algum projeto de Deus na sua vida, Deus ele quer recomeçar hoje. Labassuri andala mahai. Deus ele quer voltar a fazer a obra.
Deus, Ele quer continuar trabalhando no teu interior, no teu ser, na tua alma, na tua mente, no teu coração. Nessa noite, abre o coração para Cristo. Deixa Ele entrar. Deixa Ele fazer morada no teu coração. Jesus, Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, entrarei, ceiarei com Ele e Ele comigo. Essa palavra foi para os crentes. Nós usamos essa palavra para os não crentes, mas foi para os crentes. Jesus disse isso para a igreja dele. Um povo que já conhecia Ele, mas que estava fechando o coração para Deus. Às vezes nós trancamos o nosso coração, e o nosso coração ele tem uma fechadura por dentro, que só quem consegue abrir somos nós. Essa noite é noite de você abrir o seu coração para o Senhor. É noite de você se aquebrantar diante do Senhor. Você reconhecer que precisa dEle. Você reconhecer que quer ter comunhão com Ele. E que precisa dessa comunhão e se relacionar com Ele. Você precisa ceiar com o Senhor para que o Senhor ceie com você. O Senhor quer te dar vitórias. Então abra o coração. No nome de Jesus. Amém, igreja? Agora vamos para 2 Samuel 7. Do versículo 12 até o versículo 16. Aqui outra promessa que o Senhor fez a Davi, que diz assim, olha só, igreja. 2 Samuel 7, do 12 ao 16, diz assim: quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, oh glória a Deus, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor. Que tremendo, amados. Que tremendo! Aleluia! Como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Deus cumpriu ou não cumpriu isso aqui? Cumpriu. Deus é fiel, igreja. Deus é fiel. O que Ele diz, acontece. Nós somos que falhamos. Mas o Senhor é fiel. Agora abra 2 Samuel 11, versículo 1. Segunda Samuel 11, 1. Diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a batalha, para a guerra. Olha só, os reis saíam, os reis iam para a batalha. Davi enviou para a batalha quem? Joabe, com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Se Davi tivesse permanecido em Jerusalém em oração ainda. Vamos agora para o versículo 2 até o 5. Diz assim: uma tarde, Davi levantou-se da cama
e foi passear pelo terraço do... É proibido passear? Não. Só que quando é hora de batalhar, é batalhar. Quando é hora de descanso, é descanso. Nós temos que entender o tempo para todas as coisas. Você só descansa depois que batalha. Você não pode descansar antes de batalhar. É uma norma. Amém, igreja? Estou descansando. Por quê? Porque quando a batalha chegar, já vou estar descansado. Gente, você batalha e depois descansa. É o descanso justo. Aí, continuando a leitura, diz assim: do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Se deitou, e mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Amém, igreja? Olha só que terrível, né? Davi era para estar na batalha, mas resolveu ficar descansando, passeando no terraço. E aí, enquanto estava lá descansando, na hora que não era para descansar, viu que não era para ver. Quantas vezes nós estamos assim? Não é? O Senhor diz, leia a Bíblia. A gente, em vez de ler a Bíblia, vai para o Instagram. O Senhor diz, vai orar. Em vez de orar, a gente vai para o Facebook. O Senhor diz, vá jejuar. Em vez de jejuar, eu vou comprar aquela torta, vou comer aquela pizza e começar. Olha como a gente é contraditório. Deus, ele sempre nos dá orientações para o nosso bem. Não é que Deus queira que você viva com a cara toda, o tempo todo no chão de oração, não. Mas tem momentos que Deus sabe que é importante você fazer aquilo. Para que você vença, ou para que a tentação também não venha. Amém, igreja? 2 Samuel 12:7 diz assim: agora 2 Samuel 12:7. Aqui Natã vem até Davi. Diz, você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Versículo 8. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse o suficiente, eu teria dado mais ainda. Igreja, que Deus. O Senhor disse, Davi, eu te dei tudo o que você tem. Se não fosse suficiente, era só me pedir que eu te daria muito mais. Está entendendo, igreja? Deus, ele nos dá o que é suficiente. Mas se isso não for suficiente e pedirmos, ele nos dará mais. Sim ou não? Deus quer te dar mais. Mas ele quer te dar como? Pela sua confiança e dependência dele. Deus agindo em seu favor. Não você, por não vigiar, tomar o que é dos outros. Por não vigiar, adulterar. Hoje, amados, o adultério não é só quando se deita com a mulher, não. Olhou, desejou, já adulterou. Pelo Instagram tem como adulterar? Tem. Pelo Facebook tem como adulterar? Tem. As redes sociais estão assim, ó. Discas de Satanás. Não é que é errado você olhar a rede social. Eu olho.
Mas quando eu vou olhar com propósito. Eu olho para pesquisar algo que eu vou necessitar. Eu não estou lá passando tempo, não. Tem gente que está deixando de batalhar e está passando tempo. Aí o diabo traz a isca. Aí Natan vem corrigir Davi. Mas olha a sabedoria de Natan. Natan não já chegou acusando Davi. Natan chegou com prudência, com sabedoria. Versículo 8 diz assim: dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Ah, não, 8 não, é o 9 agora. Já li o 8, né? O 9 diz assim: porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Versículo 10. Por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser sua mulher. Gente, que terrível. Davi não estava batalhando, Davi estava fazendo o que não era para fazer no tempo hábil. Davi, além de adulterar, ainda matou o esposo de Batseba. Foi que o Senhor disse: olha, Davi, por causa do teu erro, a espada nunca mais vai se afastar da tua família. O Senhor estava falando comigo o seguinte: amados, olha, nós vigiamos por nós e pela nossa família, principalmente os homens. Homens, fiquem atentos. Homens, vocês são sacerdotes dos seus lares. Homens, vocês são pastores da sua família. Homens, vocês têm a obrigação de cuidar da sua casa. E a gente cuida vigiando também, sabia disso? Quando eu vigio, eu estou livrando a minha família da espada, eu estou livrando a minha família da morte, da destruição, eu estou livrando a minha família do inferno, eu estou livrando a minha família do mal. Eu já deixei de vigiar. Eu já falhei. Mas a melhor coisa é quando a gente reconhece o nosso erro e se volta para Deus e diz: Senhor, eu não posso continuar assim não. Eu preciso de Ti. Eu preciso fazer a Tua vontade, Senhor. Quem já errou ainda é tempo de se arrepender. Mais uma coisa eu digo: se arrependa depressa. Não continue protelando. Amanhã eu mudo. Próxima ceia eu mudo. Próximo mês eu mudo. Próximo ano eu mudo, vai ser diferente. Não, amados. Não projete para o futuro o que você tem que fazer agora. Quando Natan disse isso a Davi, Davi se arrependeu de imediato. Davi errou. E trouxe grande destruição para sua família. Mas também Davi se arrependeu de imediato quando foi confrontado. Davi não foi punir o profeta, não foi matar o profeta para que ninguém soubesse do erro dele. Davi se arrependeu. Davi se humilhou diante do Senhor. Davi reconheceu que ele era carne e a carne é fraca e que ele precisava vigiar e orar. É isso que a gente precisa reconhecer o tempo todo, igreja. Porque se a gente não reconhecer isso, a nossa vida não vai mudar. Vai viver uma inconstância espiritual o tempo todo. Uma semana está em pé, outra semana está caído. E se Jesus vier? E outra, diante do Senhor existe um grande memorial.
Diante do Senhor está escrita todas as nossas ações. Tem um grande livro que um dia eu e você iremos chegar diante desse tribunal e o Senhor vai abrir esse livro e o Senhor vai expor as nossas obras se a gente não se arrependeu e mudou. Sabia disso? Que até o nosso atrapalho à missão do Senhor, isso vai estar escrito lá no livro. O Senhor vai dizer, você poderia ter sido um instrumento, mas você viveu a vida toda, cai e levanta. Não conseguiu fazer a minha vontade. Amados, Davi caiu uma única vez e Davi se levantou e não caiu mais. Por isso que Deus diz que Davi era o homem segundo o coração dele. Porque Davi, ele não viveu uma vida inconstante o tempo todo. Ah, Deus já me perdoou, agora vou cair de novo, e agora cai de novo. Não. Quando ele se consertou e mudou. E quando a gente vê Deus falando sobre os outros reis, ele sempre diz, esse rei não foi como o meu servo Davi. Esse rei imitou a Davi. Davi se tornou um padrão. Entendes isso? E é isso que Deus quer, amados. Deus, ele quer que hoje nós nos tornemos um padrão para a sociedade. Deus me chamou e Deus te chamou para ser um padrão para essa sociedade. A nossa sociedade hoje está uma sociedade terrível. Pode tudo. É livre. Agora, quando saudam, é todos e todas. Todas. É uma saudação que a pessoa não sabe nem mais como é. Não é mais senhores e senhoras. Senhores, senhoras, todos, todas. E não acaba mais nunca a saudação. Oh, meu Deus. Aonde a gente vai parar? O que Deus instituiu, estabeleceu, está sendo mudado. O homem agora pode dizer, eu sou um cachorro, e ficar latindo, e ele é o que ele quer ser. Olha só que confusão. Que confusão está o mundo de hoje. E cadê o padrão divino? Sou eu e você. Precisamos marcar essa geração, amados, com a nossa postura diante do Senhor, de santidade, de verdade, de amor. Amados, olha, nós temos responsabilidades. O Senhor vai cobrar de nós, sabia disso? Ele vai cobrar a nossa postura durante a nossa vida na terra. Sabia disso? Tudo que você fez ou deixou de fazer vai ser peso ou não. Às vezes a gente vive como se, é sem significância o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo. Não tenho responsabilidade não. Não vou aparecer diante do juiz não. Já passou tantos anos, Jesus nem veio. Será que Jesus vem mesmo? Tem crente pensando assim. Vou aproveitar a vida. Passei tantos anos na igreja sem pecar. E o que foi que eu ganhei? Tanta luta, tanta prova. Misericórdia, gente. Tem crente precisando se converter. Nascer de novo. Voltar ao primeiro amor. Praticar as obras do início. Interessante que Davi caiu. Mas ele se levantou e não ficou prostrado, não. Tem crente que caiu e ainda está caído até hoje. Se levanta, igreja. Saia dessa prostração espiritual. Saia dessa vida de engano, de pecado. Viva a vontade de Deus. Ajude a sua família. Preserve a sua família. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 3,
1 Timóteo, capítulo 3, a partir do 1 diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Amados, esses dias eu tenho aberto meus olhos sobre isso. Amados, ser uma liderança na igreja é uma nobre função. Nós somos os primeiros a desvalorizar. A gente diz, como eu dizia, não, ser pastor, não quero ser pastor, não. É muito trabalhoso, é muito cansativo, é muita responsabilidade. Eu dizia antes de ser pastor. Mas o próprio Senhor está dizendo que é nobre. É uma nobre função, ou seja, é uma função valorizada por Deus. Quem quer ser liderança espiritual, amados, é valorizado pelo próprio Deus. E Deus está chamando os líderes para liderarem aqui na terra e depois liderarem com Cristo. Amém, igreja? Então, lidere a sua vida e lidere a vida daqueles que o Senhor está colocando perto de você. Ajude essas vidas. Aí diz aqui no versículo 2: é necessário, pois, que o bispo seja, aqui as recomendações desse bispo: irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Aí o versículo 4 diz: ele deve governar bem sua própria família. Esse texto também o Senhor tem me marcado. Ele deve governar bem sua própria. Por um momento, Davi não governou bem. Sabe por quê? Quando Davi pecou, ele trouxe a espada contra a família dele. Davi se arrependeu, mas a espada saiu. Olha, nós temos que entender o seguinte, amados, olha, tem pecados que Deus perdoa, mas a consequência é inevitável. A consequência vai vir. Então, eu preciso entender, Deus me chamou para ser uma liderança primeiro no meu lar. Amém, igreja? Você é uma liderança primeiro aonde? Na sua casa. Principalmente os homens, os maridos. Deus te escolheu para ser cabeça da tua esposa, da tua família, para ser a liderança da tua família. E você precisa guardar sua família, preservar sua família, livrar sua família de situações. Quando você não vigia, você está trazendo a destruição. E o Senhor diz que a gente precisa cuidar bem da própria. Amados, nós precisamos ensinar para os nossos. Mas nós não ensinamos só com palavras. Às vezes a nossa atitude é diferente das nossas palavras. A gente precisa, amados, fazer com que os nossos filhos amem o Senhor. Mas para que os nossos filhos amem o Senhor, eu preciso primeiro amar o Senhor. E através do meu amor ao Senhor, agir na minha família como o Senhor agiria. Com amor. A família precisa ver esse amor. Amém, igreja? Às vezes a gente diz que é crente, mas as nossas atitudes, elas não se alinham a isso. Só que hoje é noite de mudança. Olha, amados, Deus hoje Ele está me dando e te dando a oportunidade de recomeçar. Quando Deus Ele corrige porque Ele quer que as coisas mudem. Amados, Deus, Ele sabe o futuro. Quando Deus Ele traz uma pregação dessa para a igreja, é porque Ele quer mudar o futuro de destruição.
Sabia disso? Ele quer te dar um novo destino. Ele quer fazer algo novo na tua vida, para o futuro. Mas, pastor, eu já errei tanto no passado. Certo, errou. Se arrependa. Mas Deus perdoa, pastor, perdoa. Perdoa. Mas as consequências, tem consequências que Deus ele pode amenizar se você se dedicar. Ele pode amenizar. Mas tem consequências que a gente tem que passar, porque é a lição da vida. Deus ele quer nos ensinar. Porém, igreja, nós precisamos tomar uma decisão logo. Parar de ficar procrastinando. A gente fica adiando. Só que o Senhor quer que a gente nasça de novo hoje. Porque Ele quer fazer grandes coisas através da nossa vida. Olha o que foi que Deus... Uma das promessas que Deus deu para Davi. O teu descendente vai construir um palácio para mim. Amados, além de Deus querer te usar, Ele quer usar a sua geração. Mas se eu não vigiar, eu impeço que Deus faça na minha geração. A minha santificação hoje não é só para mim, não, mas é para a minha geração também. Os pais que têm filhos, como eu. O que eu faço hoje vai refletir amanhã nos meus filhos. Deus escolheu teus filhos para fazer grandes coisas. Só que muitas vezes nós não nos posicionamos para que Deus faça. E Deus está dizendo, é hora dos pais aprenderem a serem sacerdotes dos seus lares e pastores de suas famílias. Precisamos cuidar da nossa casa. Deus, Ele te deu o que você suporta. A família que Deus te deu é a família que você tem condições de liderar. Outro não conseguiria. Sabia disso? Às vezes a gente quer fugir da responsabilidade. Passa a responsabilidade por filho, passa a responsabilidade para a esposa, passa a responsabilidade para a TV, passa a responsabilidade para as redes sociais, passa a responsabilidade para a escola, para a igreja, para os vizinhos, mas a responsabilidade é nossa, é minha. Diga, homens, a responsabilidade é minha. Eu preciso assumir a liderança da minha vida e da minha casa. Eu preciso vigiar por mim e pela minha casa. Isso é para todos. Isso é para todos. Não tem como Deus fazer algo novo sem primeiro haver o arrependimento. Toda novidade de Deus começa primeiro com o arrependimento. O avivamento vem primeiro com o arrependimento, com a transformação de vida, com a mudança de vida, com a mudança de pensamento, com a mudança de caráter. Essa mudança ela vai trazendo a ação divina. E Deus ele quer trazer uma ação constante sobre mim, sobre você, sobre essa igreja. E para isso nós precisamos nos posicionar. Pois, eu digo mais uma vez, está chegando um novo tempo. Mas Deus, Ele quer homens de verdades. Homens sinceros. Homens e mulheres verdadeiros. Que assumam suas responsabilidades. O homem não vai conseguir sem o auxílio da esposa. O homem que tem uma esposa auxiliadora, dê graças a Deus. Porque como é ruim para o homem trabalhar sozinho.
O papel da mulher é fundamental. Mas se o homem não entender o seu papel, a mulher não vai fazer nada. É um dependendo do outro. Cada um tem que assumir sua responsabilidade. E cada um batalhar a batalha que é digna de batalhar. O homem vai batalhar vigiando, ensinando e conduzindo. A mulher vai batalhar amando também, sendo auxiliadora, colaborando. E juntos iremos alcançar o plano de Deus. A mudança de Deus começa na família e da família vai refletir para a sociedade. Amado, se a nossa casa não mudar, se eu não mudar, se a minha casa não mudar, a sociedade não vai mudar. Quem muda o mundo e a nação é a família. Deus chamou a família para da família fazer grandes mudanças. A família de Davi precisava fazer grandes mudanças e para isso Davi precisava estar na posição. A família de Abraão o Senhor chamou para fazer grandes mudanças e Abraão tinha que estar na posição. E por Abraão ficar na posição, os filhos continuaram na posição. É um dependendo do outro. Vamos colocar de pé, igreja. Amados, lá em 1 João, o Senhor usa João para dizer: filhinhos, vos escrevi para que não pequeis. Mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai. Esse advogado é Jesus. Amados, Jesus ele te ama de tal maneira a ponto de dar a vida dele por você. E Jesus ele quer mudar a tua vida, a tua história. Mas para isso é necessário que você abra o coração para ele, deixe ele entrar no teu coração, fazer morada no teu coração e deixe ele te perdoar. Mas essa palavra que eu trouxe hoje não é uma palavra de condenação. Não é uma palavra para te destruir, para te apontar. Mas é uma palavra de cura e libertação. Se você ouvir a palavra de Deus e abrigar ela no teu coração e permitir que a palavra de Deus te dirija, Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Porque, olha, Deus te escolheu. Se ninguém nunca te disse isso, eu estou dizendo, Deus te escolheu. Mas, pastor, eu sim, você. Mas, pastor, eu sou o mais pecador. Deus escolheu você. Deus te chamou. Você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe e Ele quer fazer grandes coisas na tua vida. Só que é preciso você abrir o coração e dizer: Senhor, faça. Senhor, eu quero a tua vontade. A vontade de Deus é uma vontade que é boa, amados. É agradável, é perfeita. Deixe a vontade de Deus perseverar em sua vida e hoje decida se consertar com Cristo. Diga a Jesus: olha, eu vou fazer um conserto. Olha, Jesus, eu vou me realiançar contigo. Olha, Jesus, eu te abandonei, eu me afastei de ti, eu fiz o que eu quis, eu fiz o errado, eu não liguei para nada, mas Jesus, eu quero mudar, eu quero esse relacionamento contigo, eu quero uma intimidade contigo, eu quero que o Senhor se revele a mim também. Eu quero ser marcado por tua glória. Quem quer isso da parte de Deus? Então vamos conversar com Deus. Apresente sua vida ao Senhor.
E se tiver alguém hoje aqui que queira aceitar Jesus, a porta da salvação está aberta. Venha, que eu quero orar por você. Jesus, Ele quer mudar a tua vida e a tua história. Oremos, igreja. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Estamos aqui, Senhor, na tua casa. Nós reconhecemos, Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia e o teu amor, Pai. Pai, nós reconhecemos, Senhor, a luta que nós vivenciamos. Reconhecemos que temos um inimigo. Mas também nós reconhecemos que tem um Deus que é soberano, que é maior, que é o Todo-Poderoso e que vela pelas nossas vidas. Senhor, tu não dorme. A tua palavra diz que o guarda de Israel não tosqueneja. Aquele que luta por nós, ele está alerta o tempo todo. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso protetor. A nossa vitória vem de ti, Senhor, e a nossa confiança está em ti. Nessa noite, Pai, nós queremos mudar de vida, nós queremos recomeçar, Pai, nós queremos aceitar e fazer a tua vontade, Pai. Nós queremos nascer de novo, queremos ser novas criaturas, queremos o teu perdão. Nós confessamos que somos falhos, que erramos, te pedimos perdão e te pedimos, Pai, nos liberte. Labassore andalai. Que essa prisão espiritual que vem dominando desde criança. Tem pessoas que a mente está cativa desde criança. Aceitou Jesus, mas ainda esse cativeiro não foi quebrado. Labassou, andalamanai. O Senhor quer quebrar hoje esse cativeiro na tua vida. Tem pessoas aqui que o Senhor quer trazer uma unção específica. Olha, a tua mente é tão perturbada. O inimigo investe tanto contra a tua mente. Lanassou. Tem vezes que você nem se suporta. Lamada. Shirenda lalassoude. Amanashi. O Senhor quer trazer hoje uma unção de renovo. O Senhor já quer renovar a tua mente. O Senhor, Ele vê o teu sofrimento. Esse cativeiro tem trazido tanto sofrimento sobre ti. Você tem tentado fazer o certo, agradar o Senhor, mas parece que você está remando contra a maré. Como tem sido difícil para você. Deus, Ele tem visto isso. Deus, Ele tem sondado o teu coração. Quantas vezes você tem tentado desistir, parar? Mas o Senhor não te chamei. O Senhor te diz, eu não te chamei para parar. Eu não te chamei para voltar atrás, para desanimar, para desistir. Eu te chamei para você ir até o fim. Tu, porém, irás até o fim. Lamanabassou. Porque o Senhor, teu Deus, Ele é contigo. Ele é aquele que te fortalece. Ele é aquele que te ajuda. Ele é aquele que te sustenta. Ele é aquele que te dá vitória. Ele é aquele que faz sinais e maravilhas. Olha, operando Deus na tua vida. Olha, ninguém vai impedir nessa noite. Abre o teu coração. Conte para o Senhor o teu problema. Diga para Deus a tua dor. Ele quer agora trazer essa unção sobre ti. A unção que vai quebrar esse jugo agora. Tem lembranças de quando você era criança, Lamanabassou, que te perturbam ainda hoje. O Senhor, Ele quer te libertar. O Senhor, Ele quer te trazer paz, a paz que excede todo o entendimento. Olha, tu não sabe o que é viver em paz. Tu não tens sabido o que é viver em paz. Como a guerra tem sido constante. Lá da Soria, da Labaxê. Quanta guerra tem sido acometida na tua mente. Tu tem travado uma batalha ferrenha. O diabo tem tentado te perturbar de tal maneira. Mas nessa noite, o Senhor está trazendo um bálsamo. No nome de Jesus de Nazaré, que essa unção, Lamanahadassou, que quebra todo jugo, venha sobre a tua vida. As pessoas que estão precisando dessa unção, vem aqui na frente, o Senhor disse que eu botei a mão sobre a sua cabeça.